Para muitos investidores da bolsa, renda fixa é um lugar onde ele nem pensa, né, em pisar. E para muitos investidores conservadores ou investidores iniciantes, bolsa de valores é um lugar muito arriscado de se investir. E eu preciso te falar uma coisa: todo investidor ele precisa ter os dois, porque para aumentar o patrimônio de maneira responsável é preciso ter uma reserva, né, e investimentos que tragam mais retorno. E também, né, ter dinheiro ali em investimentos conservadores para proteger, né, boa parte do seu patrimônio, né, do patrimônio investido. Fora o caixa, né, aquele dinheiro que muitas pessoas deixam na poupança, né, se é que tem gente que deixa na poupança ainda, ou na conta corrente, né, deixando o dinheiro ali morrer aos poucos pela inflação. Ao invés de pelo menos estar rentabilizando ele, né, deixando ele no CDB, né, com 100% do CDI. Hoje a Selic está em 12,75 e possivelmente ela pode subir ainda mais. Então escolher entre renda variável e renda fixa nesse momento pode ser um pouco complicado, né? Claro que ter ali um tesouro ou um CDB, né, ou um CRI, ou uma LCI ou uma LCA pode ser bem mais atrativo, já que a rentabilidade está sendo teoricamente bem maior, né? E tem menos riscos também, né? Do cenário macro, inclusive, e mais previsibilidade nos rendimentos, né? Principalmente se for um título pós-fixado ou pré-fixado. Lembrando que esses títulos eles têm marcação a mercado. Isso acontece porque a rentabilidade ela depende do indexador no qual o título está atrelado. E isso depende de perspectivas futuras, né? Do IPCA ou da Selic, principalmente porque tem investidores comprando e vendendo esses títulos e dependendo da taxa de juros, o título pode se valorizar ou baixar um pouco o valor, né? Mas não oscila muito, né? Lembrando que nos títulos, caso você precise de dinheiro antes, né, precise sacar esse dinheiro, pode perder uma rentabilidade significativa. Ou, por exemplo, você compra um título hoje e a taxa de juros ela começa a cair. E muitos investidores querem aquela rentabilidade, né, maior que o título ele está pagando. Então, aquele valor do título ele dá uma subida, já que estão oferecendo mais por ele. No caso do Tesouro Selic, você empresta o seu dinheiro ao governo e ele te paga uma rentabilidade indexada, né, à taxa básica de juros, a Selic. E você pode retirar o seu dinheiro a hora que você precisar. Por isso, o Tesouro Selic é o lugar correto para você deixar a sua reserva de emergência. E o CDB também, né? Contanto que ele tem a liquidez diária, né? Tem que prestar bem atenção nisso, né? A liquidez dela tem que ser diária e ele tem que render no mínimo 100% do CDI, né? Que acompanha ali a taxa básica de juros, né? Especificamente 0,10% a menos. Ou seja, se a Selic hoje está em 12,75, a taxa DI ela está pagando 12,65. Resumindo, se você for criar uma reserva, né, e deixar esse dinheiro guardado para algum motivo específico, esses são os lugares corretos para isso. Também tem outras opções, né, de renda fixa, como o LCI, que é um título de dívida imobiliária. Basicamente, as empresas emitem esses títulos de dívida para financiarem seus projetos. E o investidor que compra a LCI, ele ganha uma rentabilidade sobre o dinheiro que ele aplicou. Tem a LCA também, que funciona da mesma forma, né? Só que é um crédito, né, para o agronegócio. Esses investimentos da renda fixa que eu estou citando aqui, eles são fáceis e práticos, né, para você fazer ali sua aplicação. Mas também tem debêntures, tem CRI, tem CRA, enfim. A LCI e a LCA elas podem variar um pouco, né, os rendimentos, mas geralmente é 90% do CDI e mais uma taxa ali também. Também depende do modelo que você escolher, né, se ela é pré-fixada ou pós-fixada. Deixa eu simplificar aqui. Na pré-fixada, né, você vai saber ali antes, né, quanto de rentabilidade você vai ter até o vencimento, né? E no pós-fixado você acompanha a rentabilidade do indexador e vai saber, né, só quanto rendeu depois do vencimento do título. Bom, sendo assim, na renda fixa você ganha uma rentabilidade por ter comprado algum título de dívida. Agora, deixa eu falar, né, sobre a renda variável e depois eu vou explicar o porquê se deve ter os dois e não um só, né, criando a chamada diversificação de investimentos. Na bolsa, a gente tem BDR, ETF, ações, tem fundos imobiliários e eu vou citar, né, esses dois últimos porque, na minha opinião, são os que têm mais relevância pelos rendimentos, né, e pela valorização com o tempo. Enfim, os fundos imobiliários eles pagam proventos todos os meses e com uma rentabilidade que pode variar ali, né? Tem bons fundos imobiliários que conseguem pagar ali em um ano 17, 19%, né? Só que o valor da cota, né, do fundo
fundo ele também pode variar, né? Ou para cima ou para baixo, já que a bolsa de valores ela tem oscilações por volumes de compra e de venda, né? E questões macroeconômicas também, né? Ou o fundo ele pode estar performando mal de repente, né? Pode ser que os cotistas eles saiam fora do fundo e o valor caia bastante, mas com o passar do tempo, né, os fundos imobiliários, bons fundos, eles podem se valorizar bastante, né, no valor da cota. Além dos rendimentos mensais, o valor das suas cotas eles tendem a aumentar. Resumindo, nas ações são pouquíssimas empresas que pagam dividendos mensais, né, e é em forma de JCP, juros sobre capital próprio. As outras elas pagam trimestralmente, semestralmente e uma vez ao ano, fora os JCPs também. E quando você virar acionista de uma empresa, você pode ser beneficiado com o crescimento dela, né, no valor da ação, né, com o tempo, e receber as distribuições de lucros com isso também. Para quem pensa no longo prazo, é um investimento incrível, contanto que você saiba, né, o que você está comprando. Agora, eu não sugiro escolher entre um e outro, porque ambos têm uma finalidade parecida, que é a rentabilidade. Mas quando se trata de aumentar o patrimônio aos poucos, os rendimentos conservadores não são o suficiente para isso. Por isso, os investimentos da renda variável, elas são uma fonte de riqueza para o longo prazo. Mas também é preciso ter uma parte do patrimônio protegida contra crises e inflação. E por isso se deve ter uma parte ali do patrimônio em renda fixa na carteira de investimentos. O ideal é rebalancear a carteira, né? Fazer aquele rebalanceamento, né? Uma porcentagem em ações de ótimas empresas, né? E boas pagadoras de dividendos, né? Ter ações de crescimento também, né? Ter título público, né? Uma parte no Tesouro Selic para uma eventual emergência, ou até mesmo uma aquisição, né? Em um investimento futuro que você vai precisar ou vai querer fazer, né? Ter uma quantia também no CDB também é muito importante pela facilidade que você tem ali na hora do resgate. E nesse caso, né, escolher uma boa instituição financeira, mesmo, né, que o seu dinheiro ele seja protegido pelo FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, o ideal e eu vou reforçar aqui de novo, né, é saber rebalancear a carteira de investimentos, para que, independente da crise, você possa ficar tranquilo, né? E quando uma crise econômica acontecer, né, e diminuir o valor das ações, como está acontecendo nesse exato momento, né, com essa crise econômica, você ganha com uma rentabilidade na renda fixa, né? Quando a taxa de juros diminuir, você recebe, né, menos rendimentos da renda fixa, mas as ações vão recompensar isso. Ou seja, você acaba ganhando com os dois na carteira. Bom, eu espero ter te ajudado. Deixa seu like em forma de apoio, né? E não deixa de se inscrever aqui no Acumuladores de Patrimônio para não perder nenhum vídeo importante. E dá uma olhada aí na planilha de investimentos, na melhor planilha de investimentos que inclusive eu uso, né? E vai estar os detalhes aí no link, né? Dá uma conferida para, quem sabe, ela pode te ajudar também da mesma forma que ela me ajuda. Então é isso. Valeu e até a próxima.